Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a EDPs, né? Equações diferenciais parciais, que é um dos focos principais desse curso, na verdade. Então aqui a gente começa, de certa forma, né, a entender o porquê de toda a teoria que foi vista desde o primeiro dia de aula até este exato momento. Tá? Ainda que essa aula, especificamente, seja uma aula bem introdutória, né, para a gente conhecer o que é uma EDP, para a gente começar a trabalhar com EDP, para a gente começar a classificar e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que entender, tá, ou para tentar representar, é lembrar que quando a gente tem, por exemplo, uma função qualquer, uma f de x, tá, e a gente representa essa função como uma variável x, nos retornando f de x, e esse f de x é igual a y, tá, ou seja, a gente sempre representa isso no plano, ou seja, uma função 2D, por assim dizer, tá. E isso a gente resolve, quando a gente resolve uma EDO, né, a gente descobre, por exemplo, uma equação diferencial ordinária, ou a gente descobre essa equação que satisfaz essa equação diferencial ordinária e tem como resposta, né, uma função que pode ser representada assim, por exemplo, tá, no plano. Quando a gente vai, ou quando a gente leva essa função para um caso de um plano 3D, é como se a gente representasse x e y dessa forma, né, só que agora a gente está adicionando também um eixo z. Tá? E na verdade, o que a gente vai ter aqui, um exemplo qualquer de uma representação 3D, é nada mais nada menos que uma função de x e de y, ou seja, a nossa função tem como entradas x e y. Tá? E por que eu estou fazendo essa ligação? Por que eu estou retomando esse assunto? Tá? Porque na verdade uma EDP, tá, vai ser para nós na solução de uma equação diferencial parcial que vai ser uma representação que terá duas entradas, ou seja, terá x e y como variáveis independentes, tá bom? E a gente obviamente pode chamar esse z de f de x, y. Tá? Então a ideia, tá, ou tudo que nós trabalharemos a partir daqui, serão técnicas para que a gente possa resolver uma equação diferencial parcial e obteremos como resposta algo desse tipo, ou seja, uma função de duas variáveis. Tá bom? Então essa é a grande ideia e essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, para duas variáveis, para uma variável. Tá? Então essa é a grande diferença. Beleza. A gente vai chamar de u de x, tá? Quando for para resolver uma EDO, tá? Ou seja, tem uma variável, e a gente vai chamar de u de xy quando for para resolver uma EDP, ou seja, inclusive podendo ter mais do que xy, tá? Mas nesse caso nós trabalharemos com duas variáveis independentes, no caso xy, tá? Então a gente quer descobrir uma função u, tá? Que vai ter uma representação 3D, como a última que eu coloquei ali, e essa u, né, vai ser a solução de uma equação diferencial que vai ter termos derivados em relação a x e também em relação a y. Tá? Então essa é a grande ideia. Para lembrar esses termos, tá? Deixa eu lembrar uma coisinha com vocês. Primeiro, se a gente derivar, tá, parcialmente a função u em relação a x, eu vou obter alguma coisa. Se eu derivar parcialmente a função u em relação a y, eu vou obter outra coisa. Salve raras exceções, eu posso obter algo igual, mas inicialmente eu posso derivar com relação a uma variável e derivar com relação a outra variável, tá? Ou seja, parcialmente. Então, por isso o nome parcial, tá? Equações diferenciais parciais, porque ela relaciona derivadas parciais de todas as variáveis independentes, tá? Ou com relação a todas as variáveis independentes. Isso falando, claro, das derivadas de primeira ordem. Se a gente for para derivadas de segunda ordem, a partir da u de derivada em x, eu posso obter a segunda derivada parcial em relação a x, assim como eu posso obter uma derivada parcial em relação a y depois de já ter obtido uma derivada parcial em relação a x. Tá? O mesmo ocorre com y, posso ter a segunda em relação a y, assim como eu posso ter uma outra em relação a x a partir da que eu já tinha em relação a y. Tá bom? Então esse eu vou chamar de diagrama. Tá? Esse diagrama aqui ele é muito comum quando a gente estuda cálculo 2 ou cálculo B e C e tal, quando a gente fala de derivadas parciais e a gente está ali entendendo como é que é a regra da cadeia, então é bem comum colocar esse diagrama, de certa forma, né, relacionando, tá, ou colocando todas as possibilidades de derivadas parciais. Tá bom? Beleza. Se a gente elencar todas elas, se a gente escrever todas as derivadas possíveis, é claro que teriam as de terceira ordem, mas eu vou parar aqui nas de segunda ordem. Tá? Se a gente elencar todas as derivadas parciais de segunda ordem possíveis, a gente vai ter algo desse tipo, se a gente listá-las, tá bom? Chamando a atenção, tá, que para a derivada de xy ou yx, nessa ordem elas são iguais, tá? Então a gente pode trocar a ordem da primeira aqui e considerar igual. Tá, então a gente tem um termo a menos para analisar entre aspas, porque na verdade é a mesma coisa, tá? Então muitas vezes na literatura vai aparecer um doisinho na frente, dependendo de onde você for olhar, mas tudo bem, eu só quero dizer que para nós aqui é igual, tá? E quando a gente distribui ou coloca nesta ordem, tá, a gente começa a ter uma relação, ou poderia,
ter uma relação entre essas derivadas parciais, né, que é o que vai nos dar a equação diferencial parcial. Então eu vou multiplicar cada uma dessas possibilidades, vamos dizer assim, por coeficientes, que eu vou chamar de A, B, C, D, E, tudo bem? Vou adicionar um termo que não é derivado, ou seja, F vezes U, lá no final, tá? E vou somar. Tá? Então eu tenho uma relação, ou uma possível relação, de todas essas derivadas parciais. Tá? Claro, isso tudo depende de quem são esses coeficientes A, B, C, D, E e F, tá bom? Mas o que interessa aqui é que todos os coeficientes multiplicam U de alguma forma, ou a U propriamente, como a F, ou as derivadas, tá? Dependendo da ordem e das variáveis independentes. Tá? Vou fazer alguma coisinha aqui só para adicionar um termo lá no final e vou igualar a G, sendo que essa G não multiplica U. Tá? E agora sim eu tenho uma equação. Tá? Então essa linha toda enorme aqui é todas as possibilidades de uma equação diferencial parcial, tá? Nesse caso aqui de segunda ordem, porque envolve até termos de segunda ordem de derivada, tá? E nesse caso também, se A, B, C, D, E, F e G dependerem das variáveis independentes x e y, ela será também linear, tá? Se A, B, C, D, F e G não depender de U, aí, se ela depender só de x e y, ou seja, só das variáveis dependentes, ela será uma equação diferencial parcial linear. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar os nomes na equação diferencial parcial, né, vulgo EDP, né, que é um nome muito grande para ficar falando, chama de EDP. Nesse caso, de segunda ordem, e se A, B, C, D, F, G forem dependentes apenas das variáveis independentes, também é linear. Tá bom? Beleza. Vou chamar a atenção aqui para uma outra notação, tá, que eu particularmente gosto bastante dessa outra notação aqui, porque ela é uma notação mais limpa, né, ela é uma notação mais clean, assim, a gente pode quando a gente vai escrever uma equação diferencial parcial, e se ela eventualmente for grande, né, a gente demora para escrever, porque realmente escrever o ρ quadrado dividido por ρx quadrado e assim por diante, demora muito. Então existe essa notação, tá, que U de x quer dizer derivada parcialmente de ordem 2 com relação a x, tá? E assim com as demais variáveis. Tá? Então eu também gosto muito dessa segunda notação. Tá? Eu vou usar nessa aula de hoje aqui a primeira notação, mas eu estou chamando a atenção, tá? Que pode usar a notação que vocês quiserem, para mim não faz a menor diferença. Importa entender que uma coisa é igual a outra, tá bom? Beleza, dito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos elencar todos esses A, B, C, D, F, G, tá? E vamos dizer o que cada um é. Primeiro, como eu disse, nós vamos trabalhar com caso primeiramente linear. Então todos esses caras são funções de x e y, ou seja, eles dependem das variáveis independentes. Então a gente pode dizer que cada um deles depende de x e y, tá? Mais do que isso, cada um tem a sua importância. Eu vou destacar aqui com cores diferentes, porque a gente vai precisar dar uma separadinha em cada um deles, tá? O último, tá? Que é o g de x, y, que é aquele que não multiplica u, tá? Por isso ele é colocado do lado direito da equação, tá? É aquele que vai nos dizer com relação a ser uma equação homogênea ou não. Então, se g é zero, nós temos uma EDP homogênea, tá? Por outro lado, se g é diferente de zero, nós temos uma EDP heterogênea ou não homogênea, tá? Então, isso aqui é muito simples, mas a gente precisa falar. Tá? E aqui nós vamos chamar atenção para alguns coeficientes. Tá? Primeiro deles, ou os três primeiros deles, o A, B e o C. Tá? Por que o A, B e o C? O A, B e o C, eles vão estabelecer uma relação, tá? Qual a gente também pode chamar de delta. Tá? Só que esse delta, não é que nem o delta da equação da fórmula de Bhaskara, tá? Na verdade a expressão é igual, mas o A, o B e o C podem depender de x e y, então não é no sentido de que eles são coeficientes, eles obviamente podem ser coeficientes, na maioria dos casos serão apenas coeficientes constantes, mas podem depender de x e y, tá? Então essa relação b quadrado menos 4ac, tá, é extremamente importante para a classificação das nossas EDPs, tá? Então se a gente separar aqui em três casos, tá? Primeiro, o que o caso é que essa relação b quadrado menos 4ac é positiva, depois o caso em que é zero e depois o caso em que é negativo. Tá? E cada um desses casos nos leva a uma situação diferente. O primeiro deles a gente vai chamar de EDP hiperbólica. Tá bom? O segundo a gente vai chamar de EDP parabólica e o terceiro de EDP elíptica. Mas por que chamar disso? Tá bom. No primeiro momento, quando a gente está classificando uma EDP, parece que não tem muito sentido chamar. Mas as EDPs, elas são tão clássicas, são tão estudadas, tá? Com tantos detalhes, e a gente precisa entender isso no primeiro momento. Talvez, por exemplo, na próxima aula a gente vai falar de EDP do calor, por exemplo. Tá? A gente vai falar da EDP de condução, ou a difusão, e assim por diante. Tá? Quando a EDP
ela tem uma classificação, ela tem um certo, vamos chamar assim, um grupo, tá, de estudos, ela obedece certas propriedades. Então, dependendo da situação, vale muito mais a pena classificá-las antes, porque a gente já sabe o que vai acontecer, de certa forma, com a solução. Tá bom? Então a primeira delas, a hiperbólica, tá? Só para tentar dar uma resumida, ela é uma EDP que ela de certa forma ela resolve fenômenos ondulatórios, tá? E se a gente se der conta que o b quadrado menos 4ac for maior que zero e colocar isso de fato na equação diferencial, a gente vai ver, tá, que isso tem muito a ver com soluções que vão nos levar a senos e cossenos e assim por diante. Então por isso esses fenômenos ondulatórios, tá? Esses fenômenos ondulatórios, claro, aí vai depender da equação, tá? Por exemplo, a gente pode classificar aqui um sistema de massa-mola, tá? Que vai ficar, a solução vai ficar ondulando, assim, por, sei lá, a altura de um sistema massa-mola, que a massa cai e tem uma mola na vertical segurando, por exemplo, né? Então a gente sabe que essa altura vai ser algo tipo uma senoide, tá? Então é mais ou menos essa ideia, então um fenômeno ondulatório, tá bom? Parabólica, tá? Para fenômenos difusivos, tá? Se essa relação é zero, tá, o que vai acontecer? Alguns termos ali vão se cancelar, a gente vai ter uma equação provavelmente derivada de segunda ordem apenas de um termo, tá? E os fenômenos difusivos são aqueles fenômenos que a gente tem uma equação diferencial que decaem, tá? Mas nunca será zero. Elas vão decaindo de uma maneira, né, conhecida, vamos chamar assim, tá? Mas ela não vai nunca acontecer, não acontecerá dela ser zero, perdão. E aí o que vai acontecer é que nós teremos uma espécie de difusão daquele meio, tá? Ou seja, por isso fenômenos difusivos, tá? E depois a última elíptica, né? Fenômenos de regime permanente, aqueles que não caem a zero, né? Aqueles que são mais específicos e aí vai depender de cada caso, tá bom? Então o que acontece aqui? Tá? Primeiro, a classificação é importante, a gente sempre no primeiro momento, na aula de hoje, só aprender a classificar e é bem simples, é só colocar cada um dos valores ali e verificar essas desigualdades, tá? Ou que seja igual a zero, tá? E a gente consegue essa classificação, tá bom? Então, num primeiro momento, tá, a gente precisa saber isso. Tá? Só para dar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo bem rápido, tá? Sei lá, por exemplo, essa EDP aqui. Isso é uma EDP? Sim, é uma EDP linear. É uma EDP de segunda ordem. Tá? É uma EDP que é homogênea, tá? Porque o G é zero, ou seja, não tem nenhum termo aqui que não depende de U. Tá? A gente tem uma segunda derivada em relação a x e uma primeira derivada em relação a y. Tá? Então, a gente pode simplesmente reordenar isso aqui e classificar, tá? Mediante os coeficientes. Aqui nesse caso é bem simples, tá? A gente vai ter A igual a 2, a gente vai ter E igual a menos 1, tudo bem? Só que o E nem aparece na nossa relação, o importante para nós é a B e C, tá? Então aqui eu vou colocar A igual a 2, tudo bem? E quando eu coloco A igual a 2, o que acontece? Bom, vai dar 4 vezes A, que é 2, vezes C, que não apareceu, então quanto é que é? É 0. Então o segundo termo ele vai dar 0, e o primeiro, que é B, também não aparece, é 0. Então nós estamos falando de uma equação diferencial parcial, cujo b quadrado menos 4ac nos resultou em zero. Então, é uma equação diferencial parabólica. Então, ela é o quê? Ela é uma equação que vai, de certa forma, reger, vamos colocar assim, um sistema difusivo. Tá? É uma equação, nesse caso específico, tá? É uma equação da difusão, tá bom? Equação de difusão, eu trabalhei muito com a equação de difusão na minha pesquisa, eu sei muito bem qual é o comportamento, eu sei até já qual é a solução de tanto que eu já fiz. Então, vejam que é importante a gente, no primeiro momento, conhecer a classificação. Por mais que a gente não tenha feito ainda, vamos chamar assim, nenhum exercício para saber qual é a solução, a gente precisa se acostumar a classificar essas EDPs, tá bom? Então tá, vamos seguir aqui. Agora a gente já sabe que ela é parabólica. Tá? Então agora, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai se perguntar como resolver essas equações diferenciais parciais. Tá? E aqui, se a gente for pensar, eu não sei quando vocês fizeram a disciplina de métodos 1 para resolver EDOs, né? O foco dessa disciplina, muito provavelmente, ele é focado em métodos, tá? No sentido de qual o método para resolver tal coisa. Então é como se a gente classificasse, reordenasse, fizesse um cronograma baseado em métodos, tá? Por exemplo, método dos coeficientes constantes, método da variação de parâmetros, enfim, vários métodos, tá? Nesse momento, a gente, claro, vai ter métodos para resolver as EDPs também, isso é óbvio, tá? Não estou querendo dizer que não teremos, mas a gente vai ter muito mais, a partir da aula que vem, o estudo de EDPs de uma maneira mais com relação ao seu tipo, e aí cada tipo vai ter o seu método. Então o tipo, de certa forma, a equação clássica, ela vem um pouco antes do método, tá? Mas a gente, claro, vai ver métodos, tá? E eu vou começar vendo um método aqui, que é o método da separação de variáveis, ou seja, a gente está se perguntando, a gente vai resolver como é que a gente vai obter o de xy, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar
tá, é que u de xy é uma função de duas variáveis. Tá? O método da separação dessas variáveis ele é muito simples, no sentido de um primeiro entendimento. Então eu vou pegar essa u de xy, tá, e vou supor que é possível separar como duas funções, ou como um produto de duas funções, em que uma só depende de uma das variáveis e que a outra depende da outra. Ou seja, eu tenho um x maiúsculo que depende de x minúsculo, eu tenho um y maiúsculo que depende de y minúsculo, e o produto delas me devolve u. Ah, mas isso sempre vai dar para fazer? Não, não vai dar para fazer sempre, né? Como é que a gente descobre isso? A gente supõe e tenta resolver, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é supor que existe essa separação, tá? Então eu vou dizer, u de xy pode ser separada por x vezes y, né, maiúsculo, cada um deles, sendo que, obviamente, cada um depende das suas variáveis separáveis, tá? O que eu quero dizer aqui, em outras palavras, tá, a letra x e y maiúsculo, enfim, a literatura escolhe, e eu até acho simples porque relaciona x com x, y com y, mas você pode escolher a letra que vocês quiserem, o que interessa é que separem as variáveis. Tá bom? Então, para a gente entender isso aqui, para pensar no que seria um exemplo disso aqui, é como se eu tivesse já a resposta de xy e a resposta fosse x² y mais 7y. Tá? Então, isso aqui é muito simples de entender, que eu poderia, se eu quisesse, separar como x² mais 7 vezes y. Ou seja, né, x² mais 7 seria o x de x e y seria o y de y. Tá? Então, eu teria, nesse caso específico, conseguido separar. Tá bom? Claro, esse caso é um caso em que foi possível, tá? A gente não vai fazer assim porque no sentido a gente não sabe quem é a u de xy, né? A gente inclusive quer descobrir. Então a teoria aqui, o método, na prática isso vai ser bem diferente. Na prática a gente vai supor que elas são separáveis e vai colocar isso dentro da equação diferencial, tá bom? Então é assim que vai funcionar para nós no primeiro momento, tá? O que acontece, né? Só que quando eu quero colocar esse produto xy dentro da equação diferencial, alguma coisa interessante vai acontecer. E é por isso que essa separação ela é muito, quando é possível, tá? Ela é muito bem-vinda. Porque, pensa comigo, quando eu for derivar, vou pegar o exemplo, derivada de segunda ordem em relação a x, tá? Quando eu for derivar u de x, y, tá? Derivando de segunda ordem com relação a x, eu sei, tá? Que por mais que eu não saiba quem é u, né? Se eu soubesse, seria fácil derivar, mas se u é igual a x vezes y, ou seja, o produto que eu estou supondo, derivar u é a mesma coisa que derivar aquele produto. Tudo bem? Agora pensa comigo. Se eu conseguir separar as variáveis, né, quando eu for derivar parcialmente, tá, esse produto, e eu vou ter como um dos produtos, ou uma das parcelas desse produto, y de y, que depende especificamente e unicamente da função y, bom, eu vou me dar conta que isso, para essa derivação parcial, é considerado uma constante. E o que me interessa nesse momento é simplesmente derivar x de x, claro, em relação a x. Porque y de y nem tem x. Então, para nós, ele vai ser uma constante. Então, esse aqui é o conceito mais importante do método de separação de variáveis, tá? Porque a gente está derivando em relação a uma das variáveis, tá? E aí, bom, derivar em relação a x, já que, né, é só em relação a uma variável, eu vou usar a notação de linha, né? Vou botar ali duas linhas, porque é a notação que a gente usa quando a gente tem uma única variável, tá? Assim como f de x e sua derivada, f' de x se relaciona. Então, x de x, derivada disso em relação a x, é x'. Segunda derivada em relação a isso é x, duas linhas. Tudo bem? Então essa é a expressão que eu obtenho porque eu vou derivar apenas um pedaço daquilo. Porque é o pedaço que me interessa, o outro depende de y e eu não preciso me preocupar. Tá bom? Bom, não preciso nem dizer para vocês que isso é o estudo de apenas uma parcela. Parcela que é derivada em segunda ordem em relação a x. Mas e as outras, né? Bom, as outras a gente repete o processo. Quando eu for derivar de segunda ordem em relação a y, vai me interessar apenas aquele pedaço que depende de y. Tudo bem? Em primeira ordem com relação a x e em primeira ordem com relação a y. E aquele termo cruzado também é muito simples. Tudo bem? Deriva em relação a y, depois deriva em relação a x, vai ficar simplesmente este termo aqui. Tudo bem? Então, esses ou essas notações, tá? Com x duas linhas vezes y, x vezes y duas linhas, x', y e assim por diante, esses termos eles são extremamente importantes, porque eles vão fazer com que a gente possa colocar esses caras lá dentro da equação diferencial. Tudo bem? Então tá, seguindo aqui, eu vou usar aqui por um primeiro momento só a anotação mais simples, aquela só para uma questão de espaço, tá? Que eu vou precisar de mais espaço na tela, só por isso. Mas podem, u de x é igual a ρ2 dividido por ρx2, assim por diante, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. O que a gente faria, como é que a gente vai resolver isso aqui, tá? Primeira coisa, vou pegar uma equação diferencial parcial.
Tá? Vou pegar mesmo do exemplo do livro. Tá? O que acontece? Então a gente tem uma equação aqui, podem fazer as contas, vai ser uma equação parabólica, isso aqui é uma equação de difusão. Tá? A gente já sabe o que é uma equação parabólica, então eu já sei mais ou menos a cara da solução dela, vai ser alguma coisa que desce com uma certa velocidade, né? Ou decai com uma certa velocidade, decai sempre e assim por diante. Tá? Então, eu vou supor, tá, inicialmente, que eu posso separar as variáveis. Então, eu vou supor que u de xy é igual a x de x vezes y de y. Tá? Então, isso aqui é a parte crucial do método. Tá? Sabendo disso e olhando ali para o lado esquerdo, eu tenho todas as derivadas parciais relacionadas, as quais eu posso usar, substituir e assim por diante. Tá? No primeiro momento, claro, eu vou substituir aquilo que me interessa, né, porque eu tenho uma derivada de segunda ordem em relação a x e uma de primeira ordem em relação a y. Quando eu faço isso, eu vou pegar o primeiro termo, eu vou ter x duas linhas vezes y. Tá? Vou pegar o segundo termo, eu vou ter x y linha. Claro que eu sei que tem um 4 ali na frente, mas eu vou usar o 4 depois. Tá? Mas no primeiro momento, esses são os caras que eu vou substituir. Quando eu faço isso, tá, eu tenho uma relação de x e y. Tá? Me parece muito simples isso. E aí, nesse momento, muitas pessoas me perguntam, bom, você vai piorar a situação? Porque você tinha uma equação diferencial, agora você tem duas funções para descobrir. Você tinha u para descobrir, agora você tem x de x e y de y. Parece que vai piorar no primeiro momento, mas quando a gente se dá conta que a gente pode, né, isolar as funções com relação a uma variável e com relação a outra variável, por exemplo, tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro, a gente chega na conclusão, ou a gente vai supor, que isso pode ser igualado a uma constante. Tá? Porque se essa constante existir e valer, a gente vai ter duas EDOs para resolver. E EDO a gente já sabe resolver, não é? Então o que acontece aqui? O que é a parte mais importante? Primeiro, supor que é separável, tá bom? Colocar no lugar das derivadas o que de fato é, ou seja, toda essa coluna do lado esquerdo, tá? Substituir as derivadas de ordem 1 ou 2 e fazer isso que eu fiz, isolar tudo que tem uma variável para um lado, tudo que tem a outra para o outro, tá? E supor que isso pode ser igual a uma constante. Em geral, tá? Que eu vou deixar bem claro, não é que tem que ser, mas em geral a gente chama essa constante de lambda, dependendo da situação, ou de lambda quadrado. E aí vai depender da nossa conveniência, o que serve para nós, tudo bem? Quando a gente faz isso, a gente se dá conta de uma coisa, tá? Que tanto a primeira fração, vamos chamar de fração, tá? X duas linhas sobre 4x, quanto a segunda, y' sobre y, tá? São constantes, então a gente pode separar. Se elas são iguais a essa constante, lambda quadrada, a gente vai poder dizer que, olha, a primeira é igual a lambda quadrada e a segunda também. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente recai em duas EDOs. Tá? Então essa é a ideia do método da separação de variáveis. A gente cai numa EDO, a gente cai na outra EDO. E a teoria, né, a gente sonha com isso, a gente quer na verdade muito que essas EDOs sejam fáceis de resolver. Tudo bem? Então, e elas são de fato, nesse caso específico, tá? Então, o que acontece aqui? Tá? Então, aqui que fique bem claro, tá? A escolha do lambda quadrado foi por uma questão de conveniência muito grande. Poderia ter sido lambda, poderia ter sido outra letra, mas não interessa, tá? Interessa é que lambda quadrado aqui, eu vou ter que tirar a raiz, então ficou fácil colocar lambda quadrado, porque vai aparecer só lambda na resposta, foi só por isso, tá? Então, o que acontece? Bom, a gente vai resolver, tá? Vamos só isolar aqui bonitinho igual a zero, né? Para ter a mais cara de EDO mesmo. A gente vai descobrir que a primeira delas, tá, de uma maneira geral, tá? Primeiro, vou colocar aqui geral, pode ser escrita como exponencial, né? Ou pode ser escrita, como eu falei na aula lá de Sturm-Liouville, pode ser escrita como cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tá? Claro, vezes coeficientes. Tá? Então ali vocês estão vendo que tanto o cosseno quanto o seno hiperbólico tem argumento 2 lambda x, e aí vocês entenderam porque eu coloquei lambda quadrado, tá? Não faz a menor diferença. Poderia ter colocado lambda e apareceria aí uma raiz de lambda, não faz diferença, tá bom? O que acontece aqui, tá? Isso é uma solução geral, que fique claro. Né? Ah, mas quem é C1 e C2? Não sabemos ainda, tá? Depois, a segunda é mais fácil ainda. Tá? Como é de ordem 1, é simplesmente uma exponencial. Então vai ser um outro coeficiente, que eu chamei de C3, vezes a exponencial de lambda quadrado vezes y. Então entendam que uma é uma EDO em relação a x, a outra é uma EDO em relação a y. E está resolvido o problema. Tudo bem? Só que esse é o fato, tá? Escolhemos lambda ao quadrado, e aí tem ônus e bônus, tá? O ônus é colocar lambda dentro do argumento, tá? Ou melhor, o bônus, perdão. O ônus agora é entender que pode ser que essa constante seja negativa, e quando eu escrevo lambda ao quadrado, eu estou forçando ela a ser positiva, mas ela pode ser negativa. Em nenhum momento falei que não deveria ser negativa. Então, eu posso pensar no caso em que lambda ao quadrado seja negativo. E aí, quando lambda ao quadrado for negativo, o papo é outro. Tá? Eu vou trocar por mais ali, e vai nos gerar outras soluções gerais. Eu vou ter que contar essas possibilidades também.
Então a primeira vai ser combinação de senos e cossenos, tá? Por causa daquele mais. E a segunda vai ser quase igual, só que vai aparecer um menos lá no exponencial. Tudo bem? Então tem que levar em conta isso, tá? Se eu levasse, né, só lambda desde o começo ao invés de lambda ao quadrado, também teria que levar em conta. Tá? Então só estou dizendo que realmente é uma coisa que a gente tem que cuidar. E obviamente também tem que se perguntar, pode ser que seja zero, tudo bem? E bom, se for zero vai ser muito fácil, não se preocupem, é mais fácil ainda, tá? Porque daí vai zerar aqueles caras e aí vão ficar equações lineares ou constantes. A primeira vai ser uma equação linear, tudo bem? A gente deriva duas vezes, é igual a zero. E a segunda vai ser uma equação constante, né? Ou seja, um número que derivado pela primeira vez nos gera o y' de zero, tá bom? E aqui, como apareceu tanta constante, eu coloquei um índice para cada uma das constantes, tudo bem? Então é simples, tá? Bem tranquilo, bem simples mesmo, tá? O que está acontecendo aqui, tá, é que nós temos três possibilidades. Aquela em que lambda quadrado é maior, depois menor e agora igual a zero. Tá? Então nós temos, obviamente, três soluções. Em nenhum momento eu coloquei o produto dessas soluções, tá? Mas eu sei que tanto o produto de x de x, com y de y vai nos dar a solução para a EDP, porque eu estou supondo desde o começo que x de x vezes y de y é a solução do meu problema, tá bom? Então o que acontece aqui? De uma maneira geral, nós descobrimos, tá, que para lambda positivo, lambda quadrado positivo, lambda quadrado negativo e para lambda quadrado igual a zero, tá, a gente vai ter essa situação. Tudo bem? Aqui fica meio confusa a notação lambda quadrado menor que zero, né? Na verdade é um lambda quadrado negativo, ali faltou um negativo na frente, só para que fique claro isso aqui, tá? Depois vocês vão me reclamar lá, mas já estou avisando aqui. Tudo bem? Então o que acontece? Tá, vamos lá. Existem três possibilidades de solução, tá? Essas três possibilidades de solução estão elencadas aqui, tá? Nenhuma novidade aqui. Só que nesse momento a gente tem que tomar um grande cuidado. Primeiro, quem é lambda? Né? Para cada um dos casos. No primeiro caso, no último caso, perdão, que é igual a zero, a gente sabe que lambda é igual a zero. Mas nos dois primeiros casos, a gente tem que levar em conta quem é lambda, né? O que lambda vai assumir. Outra coisa que tem que ser levada em conta, que a gente não vai ver hoje, tá? Mas tem que ser levado em conta as condições de contorno. Né? Porque, bom, e se isso vai da onde até onde? Isso vai de 0 a L, ou de 0 até 2L, ou de 0 até 10, tudo isso muda, tá? E essas condições de contorno, elas vão mandar também nas possibilidades para lambda. Lembra quando a gente viu o programa de Stubble View? A gente tinha um lambda n, porque a gente chegava numa situação em que existiam os autovalores e autofunções. Então aqui o que pode acontecer são diversas situações, só que eu não consigo continuar a menos que eu saiba as condições de contorno, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Nesse momento, tá, o que eu preciso entender, tá, é que eu vou ter, tá, soluções, tá, que dependem, tá, de alguns valores. E esses valores eu só vou conseguir através dessas condições. Para simular, para a gente entender, num primeiro momento, eu vou supor aqui, eu vou chutar, tá, lambda igual a 2, tá, para todos os casos, então eu teria 4 e menos 4, tá, primeiro e segundo caso, respectivamente. Tá? Então vou chutar esses valores e vou chutar todos os coeficientes CIs, eu chamei de CIs ali embaixo, igual a 1, tá? Só para facilitar as contas, e vou plotar esse gráfico usando o Python, tá? Só para a gente ter uma ideia do que seria a solução, tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui? Bom, quando eu faço o produto, tá, eu vou ter produto de x com y de y. Então essa aqui é a cara da solução, tanto para o primeiro caso quanto para o segundo caso. O terceiro eu não vou fazer porque é só uma reta, tá? Ficou bem sem graça. Eu vou fazer só esses dois aqui porque esses dois são os que mais nos interessam no primeiro momento. Então vamos lá, então vamos para o Python. Então tá, pessoal, aqui eu separei dois exercícios, né? Na verdade eu separei dois códigos, mas são basicamente o mesmo código, só troca a função, porque na verdade eu separei aqui como exercício 1 e aqui como exercício 2, tá? Só para mostrar que é a mesma coisa, mas o que interessa é que é a função. Tá, então aqui a gente vai fazer uma projeção 3D, tá? Como o código está pedindo aqui. Eu vou deixar a descrição desse código na base do vídeo ali, no comentário do vídeo, tá? Então ali vai ter o comentário e vai ter o código, tá? Na descrição do vídeo, não se preocupe. Então o que acontece aqui? Eu vou ter figura, né? Um plot da figura, tá? Linha 7, linha 8, tá? Isso aqui é padrão, tá? O que nos interessa mais aqui é x e y, tá? Nós vamos definir aqui a variação de x e a variação de y. Eu, como não sei as condições de contorno, eu vou supor aqui que varia de menos 0.1 a 0.1 e em y a mesma coisa, tá? Por que tão pequeno? Tá? Eu vou colocar pequeno porque depois, como isso aqui tem exponencial, vai aumentar muito, ou diminuir muito, dependendo do caso,
Então o que acontece? Eu coloquei aqui nesses valores. Se eu colocar de menos 1 a 1 já vai explodir demais. Tá? Então não vou fazer isso. Depois a gente coloca o comando para criar a mecha e aqui vem a linha 13, que é o Z, que é o que nos interessa, tá? Que é o que mais nos interessa na verdade. Tá? Então esse aqui é o primeiro caso, o caso que nós temos senos e cossenos hiperbólicos. Vocês podem ver aqui que tem exponencial, depois a gente tem o seno mais exponencial e depois o cosseno. Ou seja, exatamente o produto de x de x com y de y. Tá? Então aqui só um comando para criar o gráfico. Tá? Aqui um comando para colocar, tá, os valores do eixo y, tá? E aqui, por fim, né, essa linha 21 é um comandinho bem legal que eu gosto, que ele é uma barra, ele cria uma barra com as cores, tá? Com os valores, tudo bem? E esse último aqui, esses dois últimos, é só para fazer, para a gente tirar mais ou menos, né? Aqui eu tiro os eixos para ver a figura melhor, e aqui eu só dou nome à figura, tá? Esse aqui dos eixos eu até vou tirar, vou comentar ele aqui, vou colocar um hashtag que a gente comenta, né? Só para ficar mais limpinho. Então aqui o que acontece, vamos dar um play para ver o que acontece. A gente em teoria vai ter esse gráfico 3D, tudo bem? Então é mais ou menos aquilo que eu falei. Ó, é um gráfico, posso até mexer ele aqui. Ele tem um decaimento difusivo, tá? Então ele vai ter aqui uma ideia do que seria a solução daquele nosso problema no espaço 3D. Claro, pessoal, isso aqui é um problema muito, muito simples ainda. Eu estou supondo aqui, tá, todos os coeficientes iguais a 1, estou supondo aqui que o lambda vale 2, isso tudo vai depender, cada caso é um caso, tá bom? Então tá, isso aqui é bem legal no Python, que a gente pode mexer o gráfico em 3D, ter uma ideia, e a coloração é boa porque ela vai nos dizendo os valores, tá, com aquela barrinha, tá? A bom da barrinha que ela vai mostrando para nós, tranquilo? No exercício 2, eu só trocar a aba aqui, tá aqui o exercício 2, a mesma coisa, tá? Tudo igual. O que troca aqui é o z na linha 13, que é o que troca a função, tá? Nós temos uma função diferente. E aí, claro, que troca aqui o valor do lambda e troca aqui também seno hiperbólico por seno, assim como o cosseno também. Então aqui é tudo igual, tá? Não tem nada de diferente aqui. A grande diferença é a função mesmo, tá? Então vou botar play, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer aqui. Então aqui a gente tem a função que aparece para nós. Opa, vamos voltar aqui. Aí. Então aqui nós temos também uma função com decaimento, tá? Esse decaimento é um pouquinho diferente porque ele está aqui agora com senos e cossenos e não os hiperbólicos, tudo bem? Então isso aqui nos mostra mais ou menos, né? Esse código em Python nos mostra mais ou menos qual que é a função, tá? Então é só colocar ali, troquem a função de x de y, vocês vão ter sempre aquilo que vocês quiserem descobrir através desse código, beleza? Então tendo ideia disso, vamos voltar para lá? Voltando aqui, a gente vai ter exatamente as funções que eu coloquei no Python, tá? A diferença aqui para cada caso. E aqui nós vamos simplesmente, eu vou só colocar aqui como exemplo, a gente já sabia, né? Mas eu vou colocar cada uma delas aqui na tela para que a gente tenha ideia do que está acontecendo, tá bom? Feito isso, tá? Isso é só um exemplo inicial, né? Depois a gente vai ter cada caso estudado direitinho em cada uma das equações clássicas, equação de calor, equação de fusão e assim por diante, tá? E agora, né, eu preciso só falar uma última coisa antes de terminar a aula. Tá? Se chama teorema do princípio da superposição. O que vem a ser o teorema do princípio da superposição? É o teorema mais simples de entender impossível. Tá? O teorema do princípio da superposição é o seguinte: se eu tenho diversas soluções, vamos supor, U de 1, U de 2, U de 3, U de K, não interessa, tá? K soluções, que são soluções da CDP linear homogênea, tá? Então a combinação linear dessas soluções, né, que vai ser posta como um coeficiente vezes uma solução, mais o coeficiente vezes a segunda solução e assim por diante, até a última, tá? Que pode, obviamente, ser representada por um somatório, tá? Então, essa combinação linear vai ser solução também da minha equação diferencial, tá? Parcial, nesse caso. Por que eu estou falando isso, tá? Vai parecer que está sem nexo, vai parecer que está desconexo com a aula, mas não. Lembra quando eu falei ali, no slide anterior, que a gente estava pensando assim, mas tem o lambda, depende do lambda. E aí, quando aplicar a condição de contorno, vai cair num problema de Sturm-Liouville, e pode ser que seja lambda n e tal. Então, eu vou ter lambda n, eu vou ter infinitos n, talvez, para infinitas soluções ou autofunções. E o que eu quero dizer é que esse princípio da superposição, ou o teorema do princípio da superposição, ele vai nos garantir que a soma de todas as autofunções juntas, tá, serão, tudo bem? Serão sim solução do nosso problema. Então o que está acontecendo aqui? Vamos supor que a gente ache uma autofunção seno para lambda n vezes x, onde lambda n é o autovalor. Então, eu somar todos os senos também será solução. Então isso é muito importante, porque quando a gente for resolver com os valores de contorno, a gente vai ter essa situação, tá, de infinitas soluções, e a soma delas será também solução, a gente vai representar como um somatório.
tá bom? Então essa é a parte mais importante, tá? Eu tô falando agora, mas isso vai cair a ficha mais na prática mesmo, na semana que vem. Mas o que interessa é que a gente saiba disso, porque isso é extremamente importante, tá? Então a gente vai ter uma representação em somatório com um produto de x vezes y de y, onde uma delas, né, vai ser, ou talvez duas, uma delas vai ser as autofunções, tudo bem? E aí vai depender, claro, da solução do problema de Sturm-Liouville, e é para isso que a gente estuda, né, o problema de Sturm-Liouville, tá bom? Então tá, até a próxima aula, Bruno.